corajoso quando está perdendo e com medo de operar, ou sem ímpeto quando está ganhando ou indo bem. Tá? Não sei se você passa por isso, tá? Eu já passei um tempo atrás e eu quero te convidar para fazer uma reflexão, né? Para um pouco da minha história aqui e como é que eu lidei com isso, né? Lá atrás, lá em 2008, o que aconteceu para eu conseguir, na verdade eu não vou dizer transformar, né, a minha cabeça ou virar a chave, mas para realmente melhorar essa atitude que eu fazia. Vamos lá, meu nome é André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trading e swing trade, vídeo todo domingo de manhã, e no outro canal que chama Eu Também Invisto, eu falo só sobre investimentos, alocação, carteira, economia e por aí vai. Vamos lá. O primeiro disclaimer aqui é que, na verdade, essa é uma história, uma reflexão pessoal minha, né? Talvez assim, talvez sim, talvez não, né? Não sei. Não é uma coisa que você deva fazer o que eu vou falar aqui no vídeo, mas sim, você ouça muito mais como uma história, como uma lição de vida minha, e talvez você possa incorporar esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento no teu operacional. Agora, talvez sim, talvez não, você vai julgar se vai ser pertinente ou não, tá? Eu vou contar um resumo aqui, né? Mais ou menos 2007, 2008, eu inventei, na verdade, alguns anos antes, mas ali eu estava fazendo financiamento coberto, tá? Não é exatamente trading, né, intraday, era o que eu achava que era melhor investimento na época, depois eu mudei essa mentalidade, né, até por conta do que eu vou contar aqui. E assim, eu fazia com uma quantidade de recursos, que não era tudo que eu tinha, mas eu fazia ali, comprava Petrobras, geralmente, e lançava a opção de compra para ganhar aquela taxa, ele dava entre 2,5% e 3,20% ao mês naquela época, tá? Comecei assim em 2006, 2005, fui fazendo, fui indo bem. Em 2007 ainda teve uma primeira queda, acho que da bolsa, se não me engano, em maio, ali foi um primeiro problema que deu nos Estados Unidos, mas a bolsa voltou a recuperar, depois só veio a crise de 2008, tá? E eu ainda consegui sair bem dessa, porque eu achava caro, achava o mercado caro ali em 2008. Eu não fiz a rolagem da Petro quando ela estava 50 e pouco ali, depois que descobriu o Tupi, foi para 50 e pouco, nominal na época, né? Sem os desdobramentos, não é o mesmo preço de hoje, mas era 50 e alguma coisa, 54 que estava ali. Eu não comprei ela naquele mês, na verdade fiquei uns 2 meses sem rolar ela, né? Já vinha fazendo essa operação há 2, 3 anos, né, com taxas bem sucedidas e por aí vai, mas estava sabendo que a bolsa estava cara, não queria correr o risco de ficar comprado naquela estratégia, naquele nível de preço, tá? Esperei cair 20% e comecei a comprar Petro, não a 54 lá, né? Mas em, sei lá, outubro, novembro de 2008, voltei a comprar Petro a 33. E me enrolei grande nessa operação. Grande, não foi só porque eu não comprei uma vez. Depois eu aumentei a mão na capitalização da Petrobras, que teve a 25,10, sei lá o que, 25 reais, né? E ela só caiu por conta, né, das interferências do governo e por aí vai, né? Bom, você provavelmente lembra disso, se não lembra é fácil de ir atrás, né, de ver como é que a Petro destruiu o valor, veio para 4, né, 50 e pouco para 4. E não fiquei comprado até o 4, obviamente, mas eu me enrolei muito, eu fui aumentando muito o lote, eu não queria assumir o erro ali da operação, é uma operação complexa, um dia eu falo só sobre o financiamento coberto, porque assim, qual é o stop dela, né? É isso, você entra para passar um mês. Você entra e cai um pouquinho, você stop e ela volta, você fala, putz, se eu não tivesse feito nada, eu teria ganho aquela taxa. Então não é uma operação que intrinsecamente, que nem o trading, tem stop, tem mais a ver com investimento. Mas o vídeo aqui não é sobre investimento, é sobre mentalidade de ser corajoso, né, na perda e medroso no ganho. E assim, naquela época eu não estava girando, né, 2008, 2007, eu tinha girado para o Lombard de 2004, 2006 mais ou menos, fazia um pouco de operação de cash and carry de índice para ele, mas ainda não era operador, não era autônomo, né? Depois que eu fui virar autônomo, em 2010 mais ou menos, e em 2008, 2009 eu fui para Asset, né? Mas nessa época de 2008, esse evento, né, eu não era operador autônomo, não tomava risco na física ainda, né? Só muito depois. Então assim, vamos dizer, eu tinha esse comportamento de ser ok, eu não era medroso no ganho, mas também, né, era aquilo. Eu enxergava a operação, na época, o financiamento coberto, e fazia com um lotinho ok. E quando o mercado me chamou, que eu comecei a ver a carteira caindo, né, e caindo rápido, e a volatilidade aumentando, e o mercado dando oscilações grandes, eu comecei a ficar corajoso, eu comecei a aumentar a lote, especialmente para buscar a perda, o que é péssimo, tá? Mas, dizendo, é a minha história, tá? Assim, não estou falando que você tem que ser assim e por aí vai, tá? Mas foi o jeito que eu agi. Eu comecei a ter coragem para poder recuperar a perda, comecei a fazer coisas que eu não fazia, entrar em operações que tinham sentido, mas que eu não entraria antes. Você falava, eu já estou comprado aqui, por que eu vou aumentar a mão nessa operação aqui, né?
Coisas que eu não faria, tá? Eu não aumentaria o lote, e operações que eu não entraria numa situação normal. E eu fazia quando o mercado dava exageros, né? Quando o Petro dava exageros. E aí eu comecei, obviamente, né, a olhar outras coisas e comecei a olhar para fundamento, tá? Histórico de múltiplo, vamos dizer assim. Não é fundamento, né, fundamentalista, mas histórico de múltiplo. Tá? E aí eu comecei a ver que toda vez que ela batia lá, sei lá, 3,8, 4 de um múltiplo específico que eu olhava na Bloomberg, né? O quanto de vendas dividido pelo preço, né? Desculpa, o contrário, EV/EBITDA. Quanto o enterprise value da empresa dividido pela geração operacional de caixa dela. Uma coisa parecida com PL, preço dividido por lucro. Similar, não igual. Comecei a olhar aquilo, uma coisa que faz totalmente sentido, né? Inclusive eu vou falar no final do vídeo, moldou o meu operacional de swing trade, né? Lá, né? Nesse problema de 2008, nasceu ali. Né? Então assim, não é que eu estava enxergando uma operação ali que não tem sentido nenhum e por aí vai. Mas quando ela batia nessa banda inferior, eu sabia que alguns grandes fundos também olhavam, falavam, putz, ali tá barato e ali vai entrar compra. E ali, mesmo eu enrolado, já na tampa de lote, eu ia lá e adicionava mais lote, ou comprando termo ou vendendo put. De novo, toma cuidado com o que eu estou dizendo aqui, isso foi o que eu fiz, não aconselho que você faça, mas dizendo, eu estava corajoso, é só para resumir a minha situação na época, eu estava corajoso na perda, quando eu estava perdendo, né? Ou carregando a posição, ou com operações novas, corajoso, para buscar a perda e por aí vai. Com coisas que eu não faria, com tamanho de lote que eu não faria, mas falava, putz, aqui vale a pena entrar, aqui eu vou entrar, e entrava, entendeu? Ia lá e entrava e fazia. E assim, eu talvez não fizesse a mesma operação, né? Eu não tinha esse mesmo ímpeto, por exemplo, operando para o Lombardi, quando eu estava fazendo cash and carry. Quando eu estava, sei lá, abri o mês, eu estava bem, eu tinha um taxímetro, né? Ele zerava no começo do mês, eu tinha que bater o CDI, né, para ele no fim do mês, fazendo a operação de cash and carry. E eu estava ali, sei lá, mês virava, o taxímetro no zero, cara. Eu tava bem, o mês passado tinha batido o CDI, tá, não tem que eu tava bem. E eu não tinha esse ímpeto, né, de, puta, enxergar uma operação, vai lá, puta, vamos lá, vamos para cima. Às vezes eu deixava passar uma outra operação e por aí vai, né? Eu não vou chamar de medroso, mas algumas vezes sim, e algumas vezes, vamos dizer que eu hesitava em entrar em algumas operações. E, pô, quando eu tava perdendo meu horrores, eu enxergava sempre com operação que faz sentido, hein? Volto ao disclaimer aqui, sem ficar repetitivo, não é que eu tava fazendo loucura, vamos dizer assim, para recuperar a perda e operações sem sentido. Sempre operações com lógica operacional, sempre com sentido. Né? Mas o fato é que eu agia completamente diferente, com muita coragem, né, quando eu estava perdendo, e normal ou com menos ímpeto quando eu estava no 0 a 0. E aí eu percebi, especialmente, né, nessas questões de Petro ali, né, quando vinha para esse histórico mínimo de múltiplo, que ela dava umas repicadas, não resolvia o meu problema, não zerava a minha perda total, mas aquele lote que eu tinha comprado ali, eu ganhava rápido 15, 20, 25% naquela compra que eu tinha feito ali naquele nível de preço. E aí eu ia trabalhando, né? Subia 20, 25, dava uma diminuída na minha posição, aí caía de novo, quando eu batia nos mínimos lá, eu ia lá, puf, e aumentava a mão de novo, alavancando e por aí vai, devolvia um pouco, né? Isso aí, quando o mercado subia e por aí vai, né? E assim, eu dei uma grande sorte que depois de, sei lá, 3 anos eu resolvi esse meu problema e saí no 0 a 0. Perdendo para o CDI, obviamente, mas eu saí praticamente no 0 a 0, fiz uma baita, era uma festa, inclusive até casei, né? Eu falei pra minha esposa, quando eu resolvi esse meu problema de Petro, a gente casava, por aí vai, até casamos depois disso, né? Porque assim, era um estorvo para minha vida aquilo, né? Eu tinha feito, assim, alavancado tudo, estava extremamente concentrado e por aí vai, e resolvi, sair no 0 a 0. Em alguns momentos, não vou dizer que foi um dia específico, mas nessa fase me deu um baita de um estalo. Eu sei que pode parecer óbvio, mas foi um estalo prático para mim. Não foi que eu só pensei, eu pensei e agi. Eu falei, se eu tivesse o mesmo ímpeto que eu tinha quando eu estava perdendo, se eu tivesse o mesmo ímpeto num dia normal, aberto, quando eu estou zerado ou quando eu estou ganhando, minha vida ia ser outra. Eu pensei, ó, pensar é fácil. Agora eu comecei a executar. Eu falei, não, peraí. Toda vez, eu não perdi uma das vezes que Petro bateu o piso de múltiplo dela. Não precisei estopar uma das vezes aquele lote. Por que quando eu estou limpo, sem nada, sem a posição enrolada, por que quando não vai para aquele ponto, para esse tipo de ponto, não só em Petro, mas qualquer outra que faça sentido, né? Por que nesses momentos, quando eu estou zerado, com o taxímetro zerado, ou com a carteira indo bem no ano, no mês, que seja, por que nesses momentos eu não vou lá e, puf,
e faço a operação, né, eventualmente até num lote maior. De novo, ó, o disclaimer de novo aqui. Isso para mim, eu já tinha experiência, né? Não estou dizendo para você que está começando aqui, vai lá e aumenta, seja corajoso em todas as operações, aumenta lote, muita parcimônia. Estou contando de novo, que é minha história e minha reflexão, tá? A grande questão desse vídeo não é para você operar grande em toda operação e por aí vai. A grande questão desse vídeo é sempre se baseia em operações com lógica e eu mudei, né? Eu parei de ser corajoso só quando estava perdendo, né? Inclusive até sendo um pouco menos corajoso quando estava perdendo, fazendo menos possibilidade de burrada, e passei a ser corajoso quando eu estou limpo, quando eu estou no 0 a 0, ou quando eu estou até positivo, no dia, ou até na carteira, num período, né? Bem, e eu comecei a usar essa mentalidade também depois no day trade, quando virei autônomo e por aí vai, né? Claro, com altos e baixos, não foi que desde o meu primeiro dia foi assim e por aí vai. Sempre que eu sentia que eu estava retraído, que eu estava um pouco mais ali, né, enxergava uma operação com lógica, mas estava retraído, hesitando em entrar, eu lembrava, falei, cara, André, quanto você já gastou de dinheiro, de energia e de foco com ímpeto quando você está fodido? Por que limpo agora, quando você está zerado, ou, sei lá, perdendo ou ganhando um pouquinho, por que você não vai para cima agora? Né? Foi essa mudança que nasceu numa operação de swing trade, ela veio para o operacional de day trade, quando eu virei autônomo depois, 2010, 2011, e um pouco antes, quando eu comecei a operar na Asset, né, na gestora para o Roberto, veio essa mentalidade, eu tenho que trocar ativamente. Tem pessoa que nasce com o software pronto, né, propensa a tomar risco, e tem pessoa que tem que fazer alguns ajustes. E eu precisei fazer alguns ajustes, assim, não era inerente a mim tomar risco quando estava indo tudo bem, né? E assim, eu fiz isso, né? E realmente foi um negócio muito diferente para mim, mudou. Claro, de novo, volto a dizer, com altos e baixos, não foi que, nunca mais hesitei em entrar em operação, nunca mais fiquei com medo de entrar. Claro que fiquei. Mas assim, eu tinha um mecanismo que me falou, opa, olha aqui, você já foi muito, né, corajoso fazendo cagada. Por que você não é corajoso com operações sempre com lógica, nada de operação sem lógica, ou operar por impulso, não estou falando nada disso, então exige que você tenha experiência para executar essa mentalidade que eu tô dizendo aqui. Mas por que você não zero, limpo, com o taxímetro zerado, ou ganhando pouco ou perdendo pouco? Por que nessas horas você não aumenta o ímpeto? Cara, isso foi transformador para mim. E assim, fiquei com um ensinamento muito grande de ter agido dessa forma, tanto comportamentalmente, né? Porque isso me limpou para tudo depois, esse tipo de comportamento, para tentar, né, ter mais ímpeto em operações boas, quando eu estou zerado, né, ok? E também isso moldou o meu operacional de swing trade que eu tenho até hoje, né? Que olhar, né, uma das, né, assim, histórico de múltiplos e por aí vai, porque, de novo, tem lógica, não sou só eu que estou olhando, fundo institucional também passa esse screening de barato e caro, e assim, passou no screening deles, é questão de tempo de que, putz, em algum momento vai entrar compra grande de institucional, e compra grande, ou venda grande em ações, é aquilo, não é uma ordem única, o cara vai pegar uma ordem única, dividir, e ele vai executar, tá comprando, vendendo diversas ordens ao longo do dia ou ao longo até de semanas. É um processo de compra, um processo de venda. Não é que nem a gente que emite uma ordem e compra e acabou. E é nesse processo de execução que eu comecei a surfar. Depois, às vezes, né, poucas vezes operação intraday, poucas mesmo, a maior parte delas operação de swing trade que dura dias ou até semanas posicionado quando o mercado bate em extremos. Tá? Um dia eu gravo um vídeo específico como é que eu faço esse filtro, esse processo de 3 etapas que eu uso para fazer o filtro em ações. A ideia desse vídeo aqui era mais uma reflexão sobre esse ato, né, de ser corajoso quando está perdendo e ser medroso ou sem ímpeto quando está ganhando ou zerado. Tá? De novo, eu fiz disclaimer no começo, fiz no meio e vou fazer no final do vídeo. Cuidado com o timing, com o teu momento. Se você tem pouco tempo de mercado, ou se você está indo mal, se você está... Assim, talvez o que eu estou falando aqui, talvez ele não seja para você agora, mas sei lá, você guardou, aprendeu na tua caixinha, você volta um dia, consulta esse vídeo no futuro, né, e talvez ele lá sirva para você. Tá? Eu tive sorte nessa operação, conheço outras pessoas similares, vamos dizer, com mais experiência do que eu, inclusive na época, e que não tiveram a sorte que eu tive de conseguir zerar essa operação, mesmo eu operando, vamos dizer, certo no sentido de adicionar lotes novos quando o mercado fazia
né, em momentos bons, eu entrava em bons momentos, eu entrava onde valia de fato a pena, eu não estava fazendo loucura. Estava fazendo loucura porque eu estava operando maior do que eu podia, mas não estava fazendo loucura de operar só porque eu queria buscar a perda e comprando sem critério, comprando lotes adicionais sem critério nenhum. Tinha uma fundamentação, tinha uma lógica operacional por trás daquilo. Obviamente que podia dar errado e eu teria que estopar aquele lote adicional, tá? Mas cuidado, de novo, eu tenho muita preocupação de como é que você interpreta e como é que eventualmente você usa isso no futuro, tá? Por isso que assim, vai ficar chato, repetitivo aqui, prefiro pecar pelo excesso do que ficar falando, e às vezes o que eu tô falando aqui ele não se encaixa pro teu momento agora, você vai lá, faz uma baita numa cagada e coloca em risco a tua continuidade aí no mercado. Tá? Eu espero que você tenha assim, gostado, que tenha valido a pena. E que se você tiver nesse momento, se esse vídeo encaixar no teu momento operacional, pensa nisso. Quantas vezes você foi corajoso enrolado, né? E não é tão corajoso quando está no 0 a 0? Tenta mudar isso. Faz diferente. Tenta ser corajoso ou com mais ímpeto. Tenta usar o mesmo ímpeto para quando você está bem. Tenta usar o mesmo ímpeto que você usa quando está perdendo para quando você está bem. Óbvio, só você vai saber ter descrição de qual que é o momento de ter esse ímpeto. E ter esse ímpeto que eu estou dizendo é ir lá e aumentar um pouco o lote naquela operação, que você não deve fazer no começo. No começo você deve operar com um lote igual. Por isso que eu estou dizendo, esse vídeo não é para todo mundo nesse momento. Tá? Mas se for o teu momento, tenta pensar dessa forma. Por que eu não tenho o mesmo ímpeto? Né? Troca depois essa palavra, se questiona para tua mente mudar, mas depois você fala, se afirma, eu vou ter o mesmo ímpeto que eu tenho quando eu estou perdendo, eu vou ter esse mesmo ímpeto quando eu estou bem. Aí você afirma, porque se você afirmar, você faz. Você se pergunta no começo para questionar e deixar a tua mente trabalhar, ficar fritando, o tic-tac batendo ali, né? E depois você fala, não, eu vou ter o mesmo ímpeto quando eu estou bem, mesmo ímpeto que eu tenho quando eu estou perdendo, tá? E depois você me conta, tá? E se você tem uma história para contar nesse sentido também, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar... eu não tenho respondido muito ultimamente, mas vou responder, tá? E aí eu vou ficar lisonjeado e vou gostar de entender em que momento que você está, o que você já passou, e outras pessoas também vão usar isso como referência e por aí vai. Tá? Por final, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, clica nisso, é importante para o YouTube distribuir o vídeo, e também se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo que tá chegando. Então é isso aí, tá? Até semana que vem. Abraço!